Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Vamos ler os 7 primeiros versos. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. E ainda vamos reler 2 versos que lemos ontem no Salmo 80. Salmo 80, versículo 14 e versículo 18. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti, ou não viraremos as costas para ti. Vivifica-nos, ou guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse tempo de reunião debaixo do precioso nome do teu Filho. Te pertencemos. E toda expectativa de nosso coração é ver algo mais das belezas do Senhor, da glória de tua face, e ouvirmos a palavra de tua boca. Por isso socorre-nos, Senhor, e nos habilita com tudo o que carecemos nesse tempo, para que o Senhor seja realmente tocado por nós. Que tua palavra encontre lugar pleno e amplo entre nós e em nós. Glorifica o teu nome, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos ontem esse encargo para esses dias com relação a essa questão do despertamento espiritual. E ontem buscamos, como uma introdução, encontrar, através do Salmo 80, em particular dos 2 versos que relemos agora, verso 14 e 18, o que seria um genuíno despertamento espiritual. Como dissemos ontem, para que não nos confundamos, não nos deixemos enganar e não limitemos o verdadeiro despertamento espiritual a coisas que não têm marcas de um genuíno despertamento espiritual. Mais do que nunca, tem sido importante nos nossos dias que nos atenhamos a esse assunto, porque, como já dissemos também ontem, há uma
mensagem que diz que nós estamos vivendo no nosso país um despertamento espiritual. Isso, sem dúvida nenhuma, não é um fato, mas é verdadeiro. Vamos reafirmar isso com a graça do Senhor e por sua fidelidade, que sim, estamos vivendo um tempo sequioso, um tempo de um imenso desejo pela palavra do Senhor, por um renovo do Senhor, por um resgate de tanto que tem sido perdido na realidade espiritual da igreja. E então, somos gratos ao Senhor, porque quando olhamos o panorama mundial até onde podemos conhecer, seja por experiência própria, ou seja por relatos, nós sabemos que há pouquíssimos lugares no mundo onde essa sede tem sido realmente encontrada. E nós louvamos o Senhor, porque sabemos que tem havido sim essa sede, esse desejo pela palavra do Senhor, por tocar o Senhor, por realmente resgatar essa realidade de devoção e de afeições ao Senhor, e sobretudo a realidade da vida espiritual, da vida da igreja, dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos como famílias, marido e mulher, pais e filhos. Sabemos que esse é o grande resgate que o Senhor está buscando em termos de um genuíno despertamento espiritual. Tudo que não passa por isso, na verdade, seria um fogo de palha. Mexe com emoções, talvez desperta pensamentos, talvez aguça sentimentos, mas não permanece. É madeira, é feno, é palha. Queima-se. Mas sabemos que pela fidelidade do Senhor, Ele tem nos dado um senso inicial de desejo, de carência. E como nós vimos ontem, irmãos, esse é o primeiro passo para nós realmente buscarmos o que significa um genuíno despertamento espiritual. Ontem dissemos que um senso agudo de pobreza, de fraqueza e de superficialidade espirituais são o primeiro passo para uma abertura real, genuína para o despertamento espiritual. Não existe despertamento espiritual sem um prévio senso de fraqueza, de pobreza e de superficialidade espirituais. Graças ao Senhor, nós reconhecemos que isso sim, o Senhor tem concedido a uma parte da sua igreja, no nosso país e em outros lugares. Amém. E louvamos o Senhor por isso. É graça dele. Porque, irmãos, muito facilmente, o nosso comportamento poderia ser como aquele de Laodiceia. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Já frequento conferências há 30 anos, já tenho lido os melhores livros e etc. Mas graças ao Senhor, Ele tem nos despertado de uma situação acomodada, de uma situação complacente, de uma situação autoindulgente. E sem dúvida esse é o primeiro passo para um verdadeiro despertamento espiritual. Mas, como falamos ontem, nós desejamos nos deter no aspecto das marcas, das evidências de um genuíno despertamento espiritual. Se o Senhor permitir, nós vamos citar as outras marcas ainda hoje. Porque desejamos, se assim o Senhor permitir, amanhã e no domingo, seguirmos para estudarmos Lucas capítulo 12 e vermos algo ali no que concerne a esse assunto de despertamento espiritual. Aquilo que toca a nossa vida atual, nosso testemunho atual, nosso serviço atual, naquela parábola do servo vigilante, e tudo isso ligado a essa expectativa da vinda do Senhor. Porque como falamos ontem, se cremos que o nosso Senhor Jesus está às portas, irmãos, é muito difícil nós pensarmos que se nosso Senhor está fazendo um movimento de amor, como falamos ontem, em direção à sua igreja, no sentido de tomá-la para si, porque essa é a promessa segura do Senhor. O mesmo Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
foi o que Paulo nos disse. Então, se sabemos da veracidade da palavra de Deus, se o Senhor entendemos que Ele tem feito esse último movimento de amor em direção à sua igreja, isso será o movimento definitivo, porque a vinda do Senhor é a consumação daquilo que Ele planejou para a sua igreja. Outras coisas mais ocorrerão com a vinda do Senhor, mas no que concerne à igreja, essa é a consumação, porque a partir daí nós seremos introduzidos no que Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, se cremos e entendemos que o Senhor está fazendo esse último movimento de amor, então, irmãos, é inimaginável nós pensarmos que então poderia haver uma não reação da parte da igreja. Inimaginável. Por quê? Porque esse mesmo Senhor que descerá dos céus derramou para morar na igreja o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo veio fazer na igreja? Nesse sentido, adornar uma noiva para Cristo. Esse não é o seu ministério essencial? Não é? Debaixo desse item não estão sujeitos todos os outros? É por isso que ele regenera, que ele converte, chama do mundo, ilumina, convence do pecado e tudo mais o que o Espírito Santo faz. O objetivo é ataviar uma noiva para o Filho de Deus, para o Cordeiro de Deus. Então, se o Filho de Deus está fazendo esse movimento em direção à igreja, é muito claro, seguro, que o Espírito Santo, que Ele, o noivo celestial, enviou e que habita na igreja, fará o movimento correspondente. Compreende, irmão? Louvado seja o Senhor. Movimento do Espírito Santo na igreja. Movimento de amor, movimento de resposta. Aquele movimento que diz, vem, Senhor. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema ou reprovado. Mais forte que isso, amaldiçoado, segundo o termo, anátema. Então, Paulo segue dizendo, na sequência da frase, Maranata. Ele liga o nosso amor ao Senhor com um clamor, vem. Se nós amamos a Ele, vem, Senhor. Porque vazios são os nossos dias, pois aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Então, irmãos, bendito seja o Senhor, porque o Espírito Santo na igreja é quem está nos incitando. É Ele quem está nos inquietando. É Ele, louvado seja o Senhor, o grande responsável, para, em cooperação conosco, nunca sem nós, sempre conosco, Ele fazer esse trabalho maravilhoso de secar nossas raízes em relação à terra e erguer as nossas cabeças em direção ao céu. Porque nossa redenção se aproxima. Não é um fiel, bendito Consolador, ajudador, o Espírito Santo? Ele veio para realizar esse trabalho. Ele não falhará. Então, irmãos, o que resta a nós? Unirmos o nosso clamor ao dele. Como termina o livro sagrado? O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Graças ao Senhor. Amém. Então, irmãos, se isso é assim, se nosso Senhor tem feito, como é o sentimento de tantos servos do Senhor, e compartilhamos com eles, esse último movimento em direção à igreja, para introduzi-la nas bodas, me permitam repetir, para que fique gravado em nossos corações, o Espírito do noivo celestial, que foi enviado para morar na igreja, fará o movimento correspondente, atraindo os nossos corações. Porque Ele é o Eliezer divino, que irá até a casa de Rebeca para tirá-la de lá. Há um lindo salmo que aborda esse assunto, não é nosso foco de hoje, mas permita citar de passagem. Maravilhoso. Salmo 45. É o salmo da noiva e do noivo. É o salmo do rei e da sua esposa. Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso e escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Veja a figura do nosso Senhor aí, o rei. Cinge e cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça.
e tua destra te ensinará proezas. Que salmo maravilhoso. Então, irmãos, quando a linguagem do salmo entra para a fala da noiva, porque os primeiros versículos se referem ao noivo, ao rei noivo. Quando a fala se refere à noiva, é dito assim: ouve, filha minha, dá atenção, deixa o teu povo. Você vê Rebeca aí? Você vê o que Eliezer fez com Rebeca aí? Deixa o teu povo e a casa de teu pai, e assim o rei cobiçará a sua formosura. Que verso mais maravilhoso, irmão. É esse o movimento que está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Para que o rei cobice a formosura da noiva, o que é necessário para ela? Deixa o teu povo, deixa a casa de teu pai. Do que isso fala? Isso fala do trabalho do Espírito Santo conosco, para que nossas raízes sejam secas, em direção a tudo aquilo que não é nosso Senhor, e nós sejamos então arraigados nele, cedros de justiça plantados na casa de Deus, crescendo para ele. Graças ao Senhor por esse duplo movimento e por nós sermos objeto desse movimento bendito. O mundo nada sabe dessas coisas, mas nós temos sido atraídos por causa do trabalho do Espírito Santo para o nosso bendito Senhor. Irmãos, que maravilhosa atração. Essa atração põe em ordem nossas vidas em todos os aspectos. Essa atração é tão poderosa que ela é capaz de limitar e alinhar as nossas afeições, resgatar nossa devoção. E hoje então vamos buscar, com a ajuda do Senhor, dar os outros passos no que concerne essas marcas positivas, evidências seguras de um verdadeiro despertamento espiritual. Não tagarelice sobre ele, movimentos, estratégias, mas marcas bíblicas de um genuíno despertamento espiritual. Usando os versos 14 e 18 do Salmo 80, já vimos ontem, não precisamos voltar a eles, nós entendemos por eles que um despertamento espiritual genuíno significa uma visitação divina, vivificadora. Então nós temos aquele clamor no Salmo 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos, nós te suplicamos. Você vê? É uma súplica. Não é algo falado da boca para fora. Não é algo que não foi proveniente do fundo do coração. Mas é um rogo, é uma súplica. Ó Deus dos exércitos, te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Visitação divina. Mas o verso 18 vai continuar dizendo: e assim nós não viraremos as costas para ti. Vivifica-nos. Palavra importante aí. Guarda-nos em vida. Resgata aquilo que antes era vida. Ele não só nos deu vida, mas vida em abundância. Então guarda-nos em vida. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então, baseado nesses dois versículos, como que nós definiríamos um genuíno despertamento espiritual? Está muito claro, não é? É uma visitação divina vivificadora. E é por causa dela ter sido repetida dezenas de vezes na história da igreja que nós estamos aqui. Sem as visitações divinas vivificadoras, nós não teríamos mais evangelho. Ele já teria sido sepultado e aniquilado. Deus é o evangelho e ele preserva o seu evangelho. Ele é o encarregado pelo seu evangelho, porque ele é o evangelho. Ninguém pode triunfar contra o evangelho, porque Deus é o evangelho. Seu filho é o evangelho. Então, por causa das visitações divinas vivificadoras, nós estamos aqui. A igreja permanece esses 20 séculos. Irmãos, na verdade, nós aguardamos essa última visitação vivificadora, para que então, pela bondade do Senhor, ele realmente possa ter um povo na terra que tem um Maranata, e um Maranata condizente, um Maranata consistente. Sabe o que isso significa? É um Maranata que tem frutos. É um Maranata de uma planta desarraigada, de um trigo com raízes secas, um trigo maduro.
Esse é o Maranata consistente. Porque cantar Maranata e falar sobre Maranata é muito simples. Mas o Espírito Santo quer trabalhar em nós um verdadeiro Maranata. Que então diz: Senhor, estamos prontos, toma-nos para Ti. Nós somos Deus, nós Te queremos, nós Te amamos. Todas as nossas fontes são em Ti. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Então, amados irmãos, a primeira marca que vimos ontem é um permanente estado de arrependimento. E basicamente o que nós falamos sobre isso, o que isso significa? Talvez possamos colocar em pouquíssimas frases. Um estado permanente de arrependimento significa um reconhecimento pleno, diário, contínuo, de que nosso Senhor Jesus é totalmente outro. Compreendeu isso? Conforme nós falamos ontem. Ele é totalmente outro. Quando nós olhamos para a sua glória, nós vemos a nossa pecaminosidade. Quando nós olhamos para a sua vitória, nós vemos a nossa fraqueza. Quando nós olhamos para a sua beleza, nós vemos nossa feiura. Mas, irmãos, esse processo é tão bendito, que ao invés de ser produzido um abismo de separação entre nós e Ele, já que Ele é totalmente outro em relação a nós, por causa do trabalho que Ele realizou na cruz do Calvário, seu precioso sangue derramado, Ele é o sumo pontífice, sacerdote, sumo sacerdote. O livro de Hebreus abre isso de uma maneira tão maravilhosa. A palavra sacerdote ali, no latim, é pontífice, que significa aquele que constrói pontes. Então, quanto mais nós vemos a beleza de nosso Senhor e ao mesmo tempo vemos quem nós somos, nós não somos separados, nós somos unidos. Porque o nosso Senhor Jesus é a provisão para tudo que não somos. É a suficiência para tudo que não temos. Graças ao Senhor. Isso é o que significa graça, provisão. Então isso é um estado permanente de arrependimento. Só um estado permanente de arrependimento vai nos livrar, por exemplo, da soberba, da autoconfiança, da autossegurança. Irmãos, às vezes temos autossegurança até naquilo que concerne a coisas do Senhor. Por exemplo, quantos de nós confiamos naquilo que o Senhor já nos deu, achando que isso é capaz de nos preservar em si mesmo? Aquilo que já recebemos, que já foi depositado, estocado no nosso coração. Isso é uma falsa confiança. Porque um depósito, mesmo que espiritual, não vai nos preservar. Esse depósito precisa ser mantido em relação viva com aquele que o depositou, o nosso Senhor. Nosso Senhor disse assim aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então nosso Senhor falou: vocês fazem muito bem. Examinam e continuem examinando. Elas vão falar tudo de mim. Mas, ele tem um mas para eles. Mas não quereis vir, se achegarem, se aproximarem de mim, para terdes vida. Você viu o que o Senhor fez? Ele está dizendo que eles eram ligados à palavra, mas não eram ligados a Ele. Ligados às Escrituras, mas não ligados a Cristo. Irmãos, esse é um risco, ainda hoje em nossas vidas. De alguma maneira podemos ter uma relação com a Bíblia, que é uma relação profissional, uma relação acadêmica, compreende? Uma relação intelectual. Mas não temos uma relação pessoal com o Cristo da Bíblia. Então, irmãos, isso é um permanente estado de arrependimento. Um senso de que o Senhor é totalmente outro. E isso então nos une, nos apega a Ele. Agora vamos para uma segunda marca. Se o Senhor permitir, vamos ver mais duas além dessa. E ao todo então seriam 4 principais. Não são as 4 únicas. Há mais. Mas nós vamos deter nelas para podermos avançar. A segunda marca, poderíamos dizer com toda clareza: todos os genuínos despertamentos espirituais na história da igreja produziram esse segundo resultado: uma visão renovada das glórias de Cristo. Esse é o segundo. Uma visão renovada das glórias de Cristo. Não é maravilhoso, irmãos? Nós já estudamos em uma ocasião o livro de Hebreus, mesmo que panoramicamente, aqui com os irmãos, aqui mesmo.
Você lembra qual é o centro da mensagem de Hebreus? O centro da mensagem de Hebreus é apresentar uma visão renovada de Cristo para cristãos veteranos e cansados. Isso é Hebreus. Hebreus foi escrito para cristãos veteranos e cansados. Eles estavam com joelhos trôpegos e mãos vacilantes. Mãos descaídas e joelhos trôpegos. Então o livro de Hebreus apresenta o que para cristãos veteranos e cansados? Quem sabe sofrendo opressão, como estavam os hebreus, né? Sofrendo perseguição, sofrendo até espólio dos bens, a carta registra, né? Qual é a mensagem do Senhor para uma assembleia assim? É uma só. É trazer para essa assembleia, pela graça dele, uma visão renovada, fresca é a ideia. Uma visão fresca das glórias, belezas do nosso grande Cristo, nosso Senhor. Então essa é a segunda marca de um genuíno despertamento espiritual. Cristo de alguma maneira é visto como nunca foi visto antes. Nós vemos irmãos e irmãs falarem de Cristo como nunca falaram antes. Amém. Nós vemos irmãos e irmãs apreciarem Cristo como nunca apreciaram antes. Isso é resultado de um derramamento do Espírito sobre a vida da igreja. Sobre a igreja. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, talvez o melhor que possamos fazer aqui, com a ajuda do Senhor, é ler algumas frases. Então, te peço, em nome do Senhor, aguça os seus ouvidos, tire aí da sua mente qualquer distração e preste atenção. Nós vamos ler algumas frases do diário de Jonathan Edwards. Sabe quem foi Jonathan Edwards? Um pouco sobre ele. Ele viveu no século XVIII e participou nos Estados Unidos desse período chamado Grande Despertamento Evangélico do século XVIII. Ele é considerado ainda hoje, veja que interessante, apenas um dado, mas interessante, o maior filósofo que os Estados Unidos já possuiu. E isso pelo mundo secular, não pelos cristãos. O maior filósofo americano. Se chama Jonathan Edwards. Mas a grande questão é que esse, considerado filósofo pelo mundo, ele foi um servo de Deus, um homem de Deus. E ele viveu esse período desse grande despertamento espiritual nos Estados Unidos. Em alguns países da Europa acontecendo a mesma coisa, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, onde viveram outros. Esse homem não era um homem emocional. Queria também colocar isso para os irmãos, acho importante. Ele não era um homem que vivia de emoções. Ao contrário, ele era um intelectual. Claro, considerado o maior filósofo da América, o que você acha? Uma mente brilhante. Importante você saber disso, por causa do que você vai ouvir. E nós vamos ler aqui. Então, durante esse período de despertamento espiritual, quando o Senhor trouxe uma visitação vivificadora a diversos países ao mesmo tempo. Veja, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Veja a distância disso. E eles até mesmo se comunicaram nessa época. E o Senhor estava visitando diversos países no mesmo tempo, de maneiras diferentes, com homens diferentes, em contextos diferentes. Agora, escute aqui o que Jonathan Edwards escreveu nesse período em que o Senhor estava visitando a igreja de maneira vivificadora. Lembre-se, nós estamos tratando desse segundo aspecto, uma visão renovada das glórias de Cristo. É resultado de um genuíno despertamento. Então vamos escutar o que ele escreveu no seu diário. Ele era um homem doente. Ele tinha um sério problema pulmonar. Ele partiu para o Senhor com 50 e poucos anos de idade. 55 anos de idade. Em função do seu problema pulmonar. Então escute o que ele escreve. Certa ocasião, quando eu saí para uma caminhada na floresta, por razões de saúde, em 1737, tendo desmontado do meu cavalo num lugar isolado, como tem sido meu costume, de andar para meditar e orar, tive uma visão que para mim foi extraordinária, uma visão da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Um detalhe aqui, não é visão física, compreende? É uma impressão espiritual. Ele está falando de uma visão espiritual.
mais clara que uma visão física. Uma visão da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Uma visão da sua grande, maravilhosa, pura, doce graça e amor. Como também da sua condescendência mansa e gentil. Esta graça que me pareceu tão doce e tão calma, também me pareceu imensa e excelente o suficiente para absorver todo o pensamento e imaginação do meu coração. E isso continuou, pelo que eu posso julgar, por cerca de 1 hora. E me manteve a maior parte deste tempo em copiosas lágrimas. Senti uma ardência de alma. Veja a linguagem dele. Senti uma ardência de alma e um anseio por ser esvaziado e aniquilado. E eu não sei como expressá-lo de outra forma. Não é linda essa frase, irmão? Uma visão da glória de Cristo de tal maneira que ele sentiu um desejo de ser esvaziado e aniquilado. E ele disse, não sei expressar de outra maneira. Alguns outros servos do Senhor chamaram isso de perder-se em Deus. E de me deitar no pó e ser cheio de Cristo e de Cristo somente. E de amá-lo com um amor puro e santo e de confiar nele, olhar para ele, servi-lo, segui-lo e ser perfeitamente santificado e tornado puro com uma pureza divina e celestial. Tive em muitas outras ocasiões visões da mesma natureza e todas elas tiveram o mesmo efeito sobre mim. Que maravilha, irmãos. Sabe o que acontece conosco quando lemos umas frases dessas? Nós temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. O que nós conhecemos disso? Ardência de alma, desejo de ser esvaziado e aniquilado, boca no pó. O que nós sabemos disso? Nós fechamos a nossa blusinha e dizemos, eu sou um cristão. Nos orgulhamos disso. Ah, irmãos, que o Senhor, por sua bondade, visite de novo a sua igreja. E nos lance no pó. E nos leve a contemplar Cristo como nunca o tenhamos contemplado até aqui. Que o Senhor, na sua fidelidade, visite de novo a sua igreja. Esse é um resultado de uma visitação divina verdadeira, genuína. Por quê? Porque chama atenção para Cristo. Não chama atenção para a igreja. Não chama atenção para a obra de Deus ou qualquer outra coisa. Não chama atenção nem para o mundo perdido. Isso é uma consequência. Mas chama atenção para Cristo. Porque é uma visitação divina do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. Para isso ele foi enviado. Mais uma frase, ainda do diário de Jonathan Edwards. Às vezes, a simples menção de uma palavra só faz o meu coração arder dentro de mim. Ou basta que eu veja o nome Cristo, ou o nome de algum atributo de Deus, e então Deus se revela a mim de uma forma gloriosa. Que maravilha, irmão. Basta que eu ouça o nome Cristo, ou uma menção de um atributo de Deus, e Deus se revela de novo a mim, de uma forma extraordinária. Que maravilha, irmãos. Esse é resultado de um genuíno avivamento espiritual. Essa porta de revelação é aberta sobre a igreja. Nós paramos de viver de migalhas. Nós temos um céu aberto sobre nós. Isso é despertamento espiritual genuíno. O céu se abre sobre nós. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que eu experimentei não foram resultados de uma esperança do meu próprio bem-estar, e sim os de uma visão direta das glórias do Evangelho. Viu de novo? Uma visão direta das glórias do Evangelho.
Visão renovada das glórias de Cristo. É isso que ele está dizendo. Repetindo. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que eu experimentei não foram resultados de uma esperança do meu próprio bem-estar, mas sim os de uma visão direta das glórias do Evangelho. Quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Sabe qual é a sua situação? Uma doença severa. Enfermidade, tinha esposa, filhos, um senso de que, sem dúvida, em breve iria deixá-los. Quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões, assim ele conclui, escute, em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença, com P maiúsculo, que eu estou contemplando e voltar os meus olhos para mim mesmo e para os meus interesses, me parece uma perda que eu não posso suportar. Que maravilha, irmãos. Isso é resultado de um genuíno despertamento espiritual. Tirar os olhos dele e voltar os olhos para mim parece uma perda que eu não posso suportar. Que linguagem mais linda de afeição, de devoção ao Senhor. Agora uma última frase. John Owen. Ele viveu 100 anos antes de Jonathan Edwards. E o que aconteceu nessa época? De novo, uma visitação divina vivificadora. Conhecido na história da igreja como o movimento puritano. John Owen nasceu em 1616 e partiu para o Senhor em 1683, 60 e poucos anos de idade. Apenas dois pequenos textos dele. Escute de novo com atenção. Quanto mais alguém está próximo do céu, mais ele deseja estar ali, porque Cristo está ali. Atração por Cristo. De novo. Visão renovada das glórias de Cristo. Pois, quanto mais frequentes e firmes são as nossas visões dele pela fé, mais anelamos e gememos pela remoção de todas as obstruções e impedimentos. O gemer é um desejo veemente, mesclado com tristeza pela falta daquilo que se deseja. O gemer é um desejo veemente, mesclado com tristeza por causa da falta daquilo que se deseja. De novo, devoção, amor a Cristo. Então, mais uma vez, ele diz assim: o glorioso da Bíblia é que agora ela é o único meio tangível de nos ensinar sobre as glórias de Cristo. Esse irmão escreveu um tratado, podemos dizer assim, com centenas de páginas, chamado Meditações sobre as glórias de Cristo. Irmãos amados, essa é a nossa sublime ocupação. Se pela graça do Senhor o Espírito Santo nos visitar antes que o Senhor Jesus volte, o que será promovido? Um profundo senso de arrependimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma visão renovada das belezas de Cristo. Visão tal que será capaz de remover todos os obstáculos e empecilhos do nosso coração, para nos entregarmos totalmente a Ele. Porque Ele se entregou totalmente para nós e por nós. Glorioso Salvador que nós temos. Então, essa seria a segunda marca. Visão renovada das glórias de Cristo. Agora vamos apontar ainda uma terceira marca. Em todos os genuínos avivamentos. Marca gloriosa, essa terceira também. Uma recuperação da palavra de Deus. Recuperação da palavra de Deus. Irmãos, você se lembra de Neemias capítulo 8, o que aconteceu ali? Aquilo é um avivamento espiritual. O povo de Deus tinha passado anos no cativeiro na Babilônia, 70 anos. E o Senhor, por fidelidade, os trouxe de volta à terra. No capítulo 8, acontece algo tremendo. Esdras e mais um outro grupo de pessoas
recuperam a palavra de Deus, leem, explicam e ensinam aqueles que estão ouvindo. E o resultado ali mostra o quanto aquele mover foi um genuíno despertamento espiritual. Porque lá é dito assim, que ao ouvir a palavra de Deus, eles todos choravam. Eles tinham a Torá na sua mão, lá na Babilônia mesmo, mas nenhum efeito desse foi produzido. Nenhum. O que era a Bíblia da época estava na mão deles, mas nenhum resultado. Mas naquele momento, quando Esdras toma a palavra com aquele grupo de irmãos, e sabe o que eles fazem? Diz o texto, eles leem a palavra dando explicações para que se entendesse o que se lia, desde a alva, o alvorecer, até o meio-dia. Então, acho que a primeira pergunta seria, você suportaria uma reunião dessa? Hein? Seus compromissos não iam deixar você dormir e cair da janela, como eu, tipo. Eles ouviram desde a alva até o meio-dia. E lá diz que eles choravam, ouvindo de novo as palavras das Escrituras. Porque agora era um livro aberto diante deles. Oh, irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, sim, mas ela pode ser um livro fechado para nós. Mas se o Espírito Santo visita a igreja de maneira vivificadora, a Bíblia se abre. Aquilo que nós nunca vimos, agora vemos. Eu era cego, mas agora vejo. Você lembra aquele cego de Marcos que foi curado em 2 etapas? Que cura mais interessante. Você acha que o Senhor Jesus precisa curar alguém em 2 etapas? O que você acha? Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Por que Ele curou um cego em 2 etapas? Ele queria ensinar uma lição para os seus discípulos. Primeiro o Senhor toca o cego uma vez. Fora da aldeia. Sabe o que isso significa? Saia do ambiente do conforto. Saia do ambiente da tradição. Saia do ambiente da religião. Saia do ambiente do comodismo. Vem para fora do arraial. Então ele toca o cego a primeira vez. E ele era cego. Ele não via nada. Depois do primeiro toque, ele diz assim: vejo homens como árvores andando. Não está bom demais para quem foi cego? Né? Ele passou de cego para míope. Está excelente. Não está? Talvez, para ele. Não para o Senhor. Para o Senhor está mal. Então o Senhor faz o quê? Toca de novo sua vista. Então ele vai poder dizer assim: agora eu vejo tudo claramente. Graças ao Senhor. O que o Senhor estava ensinando para os seus discípulos? Que até então eles estavam vendo as coisas, o Senhor, os seus milagres, o que Ele falava, o que Ele ensinava, mas vendo como aquele cego. Vendo homens como árvores andando. Mas no Pentecostes, quando o Espírito Santo fosse derramado, eles veriam tudo claramente. Graças ao Senhor. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Por causa da visitação divina vivificadora, aqueles de nós que antes não víamos nada, e pela graça do Senhor já vemos algo. Eu era cego, agora vejo. Todos nós podemos dizer que fomos alcançados pelo Senhor, mas há mais. Quando o Senhor visita a sua igreja, de modo então vivificador e renovador, então nós vemos tudo claramente. E é claro que isso é libertador. E qual é o instrumento do Senhor para fazer isso conosco? Sabe o que Ele fez com relação a esse cego? Ele tocou os seus olhos. A maneira do Senhor nos tocar hoje, tocar os nossos olhos, é pela sua palavra. Vivificada, é claro, pelo seu Espírito. O Espírito e a palavra são um par inseparável. Enchei-vos do Espírito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque o Espírito e a palavra são inseparáveis. Então o instrumento de Deus para nos fazer ver tudo claramente é a palavra. Então, irmãos, vamos gastar um pouco de tempo aqui nesse assunto da palavra. Amados irmãos, há uma chamada menção completa na Bíblia sobre a palavra de Deus. Alguns assuntos na palavra de Deus são muito importantes. Então, sabe o que o Espírito Santo fez? Ele condensou esse assunto em grandes porções. Por exemplo, ressurreição é um assunto muito importante na Bíblia. Muito importante para Deus. Então, ele concentrou mais de 50 versículos em 1 Coríntios 15 para nos ensinar sobre ressurreição. Um capítulo enorme, todo sobre ressurreição. Porque ressurreição é um tema muito importante. Você compreende isso? A língua, o nosso falar, é um tema muito importante para o Espírito Santo. Sério.
Porque a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Onde está escrito isso? Tiago, capítulo 3. Então há uma menção condensada, completa, como é chamado, sobre a língua em Tiago 3. E assim em muitos outros temas. Mas sabe qual é a menção completa, mais ampla da Bíblia? É a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E porque o maior instrumento de Deus para se revelar e para nos tocar é a sua palavra. Então há 176 versículos, todos colocados juntos. Onde? No Salmo 119. Todos os versículos falam sobre a palavra de Deus. Só que usam nomes diferentes. Usam a expressão decretos, preceitos, juízos, mandamentos, palavra mesmo, termo palavra. Todos eles significam só uma coisa. Teus juízos é tua palavra. Teus mandamentos é tua palavra. Teus preceitos é tua palavra. Então são 176 versículos sobre a palavra. Sabe o que nós vemos lá? Vamos olhar alguns deles. Abra, por favor, sua Bíblia. No Salmo 119. Difícil selecionar versículos nesse salmo, não é? Muito difícil. Mas vamos selecionar alguns deles, para que nós vejamos esse aspecto ligado a um despertamento espiritual genuíno. O Senhor, o Espírito Santo, resgatando o lugar central da palavra de Deus no meio do seu povo. Então, versículo 25 desse salmo, veja o que diz. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me. Viu? Vivifica-me. A mesma palavra que lemos no Salmo 80, 18. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vivifica-me. Como? Segundo a tua palavra. Então sabe o que acontece num genuíno despertamento espiritual? A palavra de Deus é comunicada de novo com poder. A palavra de Deus é comunicada com vida, unção, graça. Como nós falamos, nós paramos de comer migalhas e começamos a beber das fontes quando o Espírito Santo visita a sua igreja de maneira vivificadora. Nós paramos de beber de goles e vamos beber de torrentes. Não é precioso, irmão? Isso não levanta no seu coração um desejo santo? Se levanta, ore, gema, busque, rogue, suplique, porque é desejo do noivo que nós experimentemos essa maravilhosa, bendita realidade espiritual. Não se acomode, não, achando que o destino da igreja é viver uma vida moribunda até que o Senhor Jesus volte. Não, porque nosso Senhor é um Senhor glorioso, enviou para habitar na igreja um Espírito glorioso, para fazer uma obra gloriosa. Então chega de mediocridade, superficialidade, coração dividido, ânimo dobre, testemunho fraco, vidas insonsas, insípidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a todos nós, a colocarmos a nossa boca no pó e dizer: Senhor, a oração de Daniel no capítulo 9, que coisa mais linda, irmãos. Uma oração de confissão de pecado, Daniel 9. Ele diz assim: ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, atende-nos e age. Age por amor do teu nome. Que maravilha. Daniel, já um ancião, provavelmente com mais de 90 anos, não podia retornar para Jerusalém junto com os exilados. Ele não suportaria essa viagem. Compreende? Sabe o que ele poderia fazer? Abrir suas janelas e orar. E ele orou por causa do zelo, do nome do Senhor. Então a ele é revelado o propósito do Senhor, o que o Senhor iria fazer com aquele povo. O Senhor iria recuperá-lo, iria levá-lo. 70 anos tinha se cumprido, conforme o profeta Jeremias disse. Daniel achou os livros, leu, compreendeu. Então ele viu o propósito de Deus, se colocou na brecha, intercedeu, e dizendo: Senhor, perdoa-nos. A ti pertence a justiça, Senhor, e a nós o corar de vergonha. Olha a linguagem de Daniel, irmão. Você acha que Daniel era um hipócrita? A nós, Senhor, corar de vergonha. Nós temos tido coração dividido. Nós não temos amado o Senhor. O Senhor não é primazia nas nossas afeições. Nós temos muitos amantes. Nós temos altares em cima de cada monte. Nós estamos olhando para muita coisa.
Nós temos interesses próprios. Nós estamos cheios de projetos. Então, Senhor, a nós compete corar de vergonha. Mas, Senhor, perdoa-nos, atende-nos e age por amor do Teu nome. Que oração. Essa oração não ficaria sem resposta. Quando Daniel termina essa oração, então ele compreende as 70 semanas e o propósito de Deus. Irmãos amados, que o Senhor encontre entre nós esses Daniéis que gemem, suspiram, rogam, clamam. Isaías 62, que nós lemos no início. Sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Que o nosso coração anseie estar entre esses guardas. Não há nada que traga real realização para os nossos corações a não ser isso, irmão. Vamos pedir ao Senhor que rompa-nos com relação à nossa tolice, ao nosso engano. Não há nada no mundo, não há nada na vida, não há nada nas profissões, não há nada no casamento, não há nada em nada que possa nos suprir. Nada. Nós somos chamados com um sublime chamamento, um supremo propósito. É entregarmos a Ele de todo o coração que dará valor a essas outras coisas. E as tornará assim alinhadas, ajustadas em nossas vidas. Mas não fomos chamados para viver para elas. Nenhuma delas. Até mesmo nosso casamento é temporário. Será que temos tido clareza disso? Só podemos vivê-lo supridos pela graça do Senhor por seu testemunho. Mas eles não são permanentes. Eles passarão. Na presença do Senhor, nos céus, não se casam, nem se dão em casamento. Nenhum de nós terá a sua familhinha particular no céu. Que o Senhor abra nossos olhos. Amém. E que nós tenhamos o suspiro de noiva para com o noivo. Amém. Sobre teus muros pus guardas, que não se calarão. Não descanseis, é a exortação de Isaías. Se o Senhor tem te abençoado, te feito prosperar de alguma maneira, não descanse. Não descanseis. Isso não é nada. Não descanseis. E nem deis a Ele descanso. Não é uma frase maravilhosa? O Senhor está dizendo assim: venham me incitar. Venham me incitar. Não me deixem acomodado, usando uma linguagem antropomórfica, né? Me incitem, me roguem, me supliquem. Não me deem descanso, até que eu restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, que tenhamos esse coração, que tenhamos essa oração. E qual é o instrumento, então, prioritário de Deus para isso? Do Espírito Santo para isso? É a palavra de Deus. Então a minha alma está apegada ao pó. Salmo 119, 25. Vivifica-me conforme a tua palavra. Veja o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. De novo, me guarda em vida, me dá a vida. É a ideia dessa palavra no original, depende do contexto. Ou dá vida, ou guarda em vida. Aqui é guarda em vida. Veja o versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está estabelecida, está firmada a tua palavra no céu. Quando o Espírito Santo nos visita de forma vivificadora, irmãos, nós nos apegamos à palavra de Deus como nosso alto refúgio, rocha sobre os nossos pés. A palavra de Deus é recuperada. As distorções a respeito de Cristo, de Deus, do Evangelho, da Bíblia se vão. Mas quando o Espírito Santo se ausenta, sabe o que acontece? Século XIX. Movimento chamado alta crítica. Sabe o que esses críticos fizeram? Eles disseram assim: a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Então nós precisamos lê-la e criticá-la, para nós podermos separar o que é grão e o que é casca. Compreendeu? Debulhar o grão e jogar aqui a casca fora. Tem muita casca aqui para ser jogada fora no pensamento deles. E nós vamos ver o que é grão e vamos guardar. Quando essas pessoas assumiram a posição de críticos da Bíblia, acabou. O Espírito Santo foi embora. Porque agora a palavra de Deus não vai mais julgar a igreja. É a igreja que vai julgar a palavra de Deus. Compreendeu? E aí tudo está perdido. Porque é a palavra de Deus que tem que nos julgar. A palavra de Deus é inerrante. Ela é inspirada verbalmente nas suas línguas originais.
Então, quando o Espírito Santo visita a sua igreja de maneira vivificadora, o lugar da palavra de Deus é restaurado. E aí, irmãos, há tantos textos sobre isso, nesse salmo e fora dele. Vamos ver mais alguns desses salmos e vamos avançar um pouquinho mais. Veja o verso 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra. Ou seja, quando o Espírito Santo visita a igreja de maneira vivificadora e a palavra de Deus é recuperada, é isso que acontece conosco. Nós temos uma real lâmpada para os nossos pés e luz para nossos caminhos. Nós paramos de andar tateando, porque agora a palavra de Deus é mais necessária para nós que o pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós seremos caracterizados por aqueles que amam a palavra, guardam a palavra, obedecem a palavra, temem a palavra. Versículo 105. Olha o verso 130, que verso maravilhoso. Como dissemos, é difícil selecionar esse salmo, é todo ele sobre a palavra. Olha o verso 130. A revelação, boa palavra essa. Na língua original, entrada. A entrada. Antes havia uma parede fechada, mas quando o Espírito Santo vem e visita a igreja de modo vivificador, então a parede é derrubada. E a entrada das tuas palavras dá luz. A revelação das tuas palavras esclarece. A entrada das tuas palavras dá luz, é o sentido aí. E dá entendimento ao simples. Não é maravilhoso? É claro que o Senhor faz isso em todas as épocas da igreja, irmãos. O Senhor tem feito isso conosco, nós somos graças a Ele por isso. Mas sim, há algo mais. Não é questão de um de nós, outro de nós e mais um de nós aqui e acolá. Mas é o Espírito Santo sobre a igreja, como falamos, nos dando um céu aberto e um novo entendimento da velha palavra de Deus, renovada, restaurada. Então, versículo 140, o último que vamos ler nesse salmo. Veja esse verso. Puríssima, não só pura, puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Que lindo, irmãos. Como o Senhor deseja resgatar esse lugar da sua palavra nos nossos corações, no nosso cantar, na adoração, no nosso aconselhar. Exortai-vos uns aos outros. Como nós vamos fazer isso? Com conselhos psicológicos? Claro que não. Exortai-vos uns aos outros com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos a 2 textos, ainda no livro de Isaías, sobre isso. E então, iremos rapidamente para a última evidência de um genuíno despertamento. Mas antes disso, não vamos passar por cima de 2 textos em Isaías. Capítulo 66. Isaías 66. Versos 1 e 2. Isaías 66, versos 1 e 2. Escute bem. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu descanso, do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, com esse mas aí agora, o Senhor vai dizer qual é o lugar do seu descanso. Ele está respondendo a pergunta que ele mesmo fez para eles. Qual é o lugar do meu descanso? Vamos ver qual é. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Nós queremos que o Senhor habite plenamente entre nós como igreja? Então precisamos tremer da sua palavra. Quando o Espírito Santo visita a igreja de modo vivificador, o que acontece conosco? Trememos da sua palavra. E esse é o lugar da sua habitação. Esse é o lugar do seu descanso. Irmãos queridos, que o Senhor resgate na igreja o lugar da sua palavra. Quando nós nos deslocamos para uma reunião da igreja, vamos buscar aplicar alguma coisa sobre isso. O que deveria acontecer? Bom, no mínimo, para ser bem prático, nós deveríamos desligar o ídolo de um olho só, chamado televisão, umas boas horas antes,
focarmos o nosso coração no Senhor, na sua palavra, orando a Ele, preparando os nossos corações, então nós nos deslocamos para o nosso local de reunião com um clamor. Qual? Senhor, nós queremos te encontrar. Nós não temos nada lá. Nossos irmãos são muito agradáveis, mas sem o Senhor, eles não são nada. Os cânticos são muito interessantes, mas sem o Senhor, são só músicas. Senhor, nós queremos te tocar, ainda que as orlas das tuas vestes. Então vamos fazer uma pergunta para nós. Nós vamos às nossas reuniões assim, com esse Espírito? Sim ou não? Se não vamos, porque nós não temos expectativas adequadas. Nosso Deus responderá às nossas expectativas na mesma medida em que elas são. Se as nossas expectativas são pequenas, é isso que o Senhor vai nos dar. Então que o Senhor aumente, alargue, amplie ao infinito as expectativas do nosso coração. Por quê? Porque nosso Deus é o Deus infinito. Nosso Cristo é um Cristo de riquezas insondáveis. Então vamos deslocar para os nossos locais de reuniões assim. Senhor, queremos te ver, queremos te tocar. Passeia, anda no meio do teu povo. Dá-nos tua palavra. Se nós saímos de lá sem te ouvir, nós perdemos da nossa vida 1h30, 2 horas. Perdidos. Então, irmãos, que maravilha sabermos que esse é o desejo do Senhor. Ele habita com um aflito, contrito de espírito e que treme da sua palavra. Agora, um último texto sobre esse tema, a palavra de Deus. Olha o Isaías 64. Os 4 primeiros versos. Que o Espírito Santo escreva esse texto, esses 4 versículos, com letras gigantes no nosso coração, no nosso homem interior. Então escuta bem. Olha esse ó. Alguma vez você já orou com ó? Já? Ó fala de um desespero. Ó fala de uma angústia. Não é só ó Senhor, Deus dos céus, é ó. Compreende? Ó Senhor, ó Deus. Como dizendo, ai de nós, Senhor, acode-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Então ele vai dizer, ó, se fendesses os céus e descesses. Ó, irmãos, que peçamos ao Senhor que esse seja um ambiente de nossas reuniões. Ó, Senhor, se fendesses os céus e descesses agora, entre nós. Desce, Senhor. Vem, Senhor, é tua casa, Senhor, é tua habitação, são teus santos. São teus redimidos. Vem, Senhor, por amor do teu nome. Irmão, vamos aprender a orar assim, irmãos. Incitarmos a Deus como Ele nos ensinou a fazê-lo. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, assim: sede fervorosos de espírito, servindo, adorando ao Senhor. Fervorosos, adorando o Senhor. Não é encostar na sua cadeira de braços cruzados e qual canto nós vamos cantar agora? Nós pomos no modo automático, né? Fervorosos de espírito, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Como quando o fogo inflama os gravetos, e como quando faz ferver as águas. Escute mais. Para fazeres notório o teu nome. Irmãos, quando o Senhor visita a igreja de modo vivificador, é por causa do nome dele. Não é por causa do nome nosso. Não é por causa da igreja. É por causa dele. É por causa de sua glória. Ele pôs sua glória sobre nós. Ele pôs seu nome sobre nós. Ele pôs seu testemunho sobre nós, a igreja. Então, quando ele visita a igreja, ele visita por causa do seu grande nome, por amor do seu nome. Então, peçamos a ele que nos visite de novo, porque nós estamos carentes. Que do monturo o Senhor recupere o necessitado.
para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem. Mais uma vez a palavra, segunda vez, tremessem. Paulo também usou quando escreveu aos Coríntios. Ele diz: foi em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Ele sabia o que era isso, irmãos. Servir ao Senhor não só com temor, mas servir ao Senhor com tremor. Verso 3: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram na tua presença. Terceira vez em que é mencionado esse tremer. Porque, concluindo, verso 4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mas você viu que é uma espera ativa? Você viu? Claro. Porque a primeira palavra aí é ó. Esse ó fala tudo. Esse ó fala de uma inquietação. Esse ó é um clamor, é um desespero, é uma súplica. Ó. Então é uma espera ativa, não é uma espera passiva. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor nos comprou, somos tua casa. Quando o Senhor quiser achar por bem, o Senhor é soberano, o Senhor vem e nos visita. Faz alguma coisa entre nós. Nos muda. Fala ao nosso coração. Não, irmão, não. Essa oração nunca será ouvida. Nunca. Porque ela não é oração genuína. Ela não tem nada envolvido nela. Não tem desejo, não tem afeição, não tem nada, é vazia. Ó, se fendesse os céus e descesses. Vem, Senhor, toma teu lugar. Tenha primazia. Que os montes se derretam na tua presença. Abate tudo que é altivo entre nós. Humilha-nos com a boca no pó. Essa deve ser a nossa oração. Então, irmãos, é isso que acontece quando o Senhor visita a sua igreja de modo vivificador. Agora, a última marca, e vamos concluir. Número 4. Todos os avivamentos que foram uma visitação divina, então, vivificadora, genuína, sobre o povo de Deus, produziu essa quarta marca. Um senso vivo da presença santa de Deus no meio do seu povo. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, visão renovada das glórias de Cristo. Terceiro, recuperação do poder penetrante, vivo da palavra de Deus. E quarto, um senso novo, vivo, da presença santa de Deus junto com os seus santos. E agora nós não podemos terminar só citando essa marca, não. Por favor, me suporte mais uns 10 minutos. E nós vamos ler alguns textos rapidamente. O que seria a experiência da presença viva de Deus? Vamos rapidamente a 2 Coríntios capítulo 6. Irmãos, esse é um texto importante, porque Paulo está trazendo do Velho Testamento uma promessa de Deus e aplicando ao Novo Testamento. Então é muito importante. Porque quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos lá o Senhor falando. Êxodo 25:8. E me farão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Façam um tabernáculo, eu vou depositar a minha glória, eu vou habitar entre vocês. E o Senhor andou no meio do seu povo, não é assim? Lá estava o tabernáculo, peregrinando com o povo, guiando, a nuvem de dia, coluna de fogo à noite, a presença de Deus. Então isso para nós é muito claro. Eles tocaram, o monte era palpável. Lembra que Hebreus cita isso? Não tende chegado ao monte palpável. Tudo no Velho Testamento era palpável. Mas agora, por causa do derramamento do Espírito Santo, nós somos levados de um jardim da infância, de um palpável, externo e terreno, para uma realidade espiritual. Que é claro, em nada ela pode ser menor do que o palpável. É por isso que o capítulo 12 de Hebreus foi escrito. Não tendes chegado a um monte palpável, ao fogo, aos trovões, aos relâmpagos, como está escrito lá. Ele diz, mas tendes chegado a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a incontáveis hostes de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que linguagem é aquela, irmão? Do autor de Hebreus, não sabemos explicar essas coisas, não. Somos pequenos demais para isso, para essas alturas. Então, 2 Coríntios capítulo 6, escute aí. 2 Coríntios 6, vamos ler do verso 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há do crente com o incrédulo?
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Agora então é maravilhoso, porque aí Paulo vai tomar uma promessa, uma realidade lá do Velho Testamento e vai trazer aqui para a nossa experiência, para a nossa realidade espiritual, como que dizendo, aquilo lá era só parcial, aquilo lá era só fragmentário, nós é que possuímos a realidade completa. Então ele vai dizer, olha aí, verso 16, habitarei. O Espírito Santo já não habita na igreja? Sim ou não? Sim, mas não é só habitarei. Olhe para a próxima palavra. Andarei. Não é linda, irmãos? Então nós podemos orar assim: Senhor, anda aqui no meio da tua Assembleia e faz a tua obra no meio de nós. Porque na tua palavra, na nova aliança, o Senhor prometeu que não só habitaria, mas andaria. Pastor e bispo das nossas almas. Que maravilhoso, irmãos. Isso é a presença viva de Deus no meio do seu povo. Sabe, irmãos, se o Senhor se colocar no meio de nós, em sua presença viva, por sua palavra, pelo Espírito, na adoração, no reunir dos santos, em tudo que compõe essa realidade espiritual, a presença viva de Deus é capaz de fazer do nosso coração em 5 minutos o que nós não poderíamos fazer em 10 anos de pregação, de ensino, de trabalho, por mais fiéis que fôssemos. Compreende isso? Porque a presença de Deus é a presença de Deus. O que Ele imprime em nosso espírito, imprime em nosso coração, quando Ele se manifesta, é indelével. Ninguém pode apagar. Como aconteceu com você quando você se converteu? Alguém te fez uma lavagem cerebral? Não. Foi Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Não é? Nosso Deus não deseja, não, que isso seja experimentado diuturnamente? Claro que sim. Habitarei e andarei, graças ao Senhor. É a sua promessa para nós. Entre eles serei seu Deus e eles serão meu povo. Graças a Deus por esse seu e por esse meu, porque é muito particular. Ele é só nosso, da igreja, e nós somos só dele. Por isso, se ele prometeu isso, habitar, prometeu andar, o que compete a nós? Qual é a nossa responsabilidade? Vamos ler a nossa responsabilidade? Retirai-vos do meio deles. Deles quem? Daqueles que está descrito no verso de cima. Aqueles que são trevas, participantes das obras das trevas, cúmplices nas obras das trevas, não é? Andando em caminhos que ofendem o Senhor, desagradam o Espírito Santo. Então retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E a conclusão está aí agora. Capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, amados, tais promessas, quais? Habitarei e andarei entre vós. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Se temos tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne, a ideia que é do corpo, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, há algo que nós temos que fazer: prepararmos o terreno. A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. A esperança ali é a vinda do Senhor. Assim com relação à visitação do Espírito. Nós iremos convidar o Senhor para estar no meio de nós. Nós estamos compactuados com aquilo que não agrada o Senhor. Nós estamos quebrando os princípios do Senhor. Nós estamos vivendo em amargura, cólera, ira, blasfêmia, malícia, inveja, gritaria, contenda, ciúme, e seja lá o que for mais. E o Senhor vai se colocar no meio de nós? Não. Então o Senhor nos ajude nisso também. Amém. Que seja claro isso para nós. Que Ele possa olhar para nós e dizer assim: eu não resisto. Eu tenho que me colocar no meio de vocês. Porque vocês são deleitáveis. Por isso nós lemos Isaías 62. E a minha cidade se chamará desposada. E minha delícia. Refizibá Beulá, no original. Minha delícia, desposada.
É isso que o Senhor busca na sua igreja. Nunca mais se chamará desamparada, desafortunada, mas minha delícia. Bendito seja o Senhor. Então essa é a última marca. A presença, com P maiúsculo. Presença viva de Deus no meio do seu povo. Fazendo seu trabalho entre nós. Convencendo, iluminando, nos conduzindo na adoração, dando realidade para o partir do pão, para os relacionamentos, tornando essa palavra tão vibrante em nós, para nós, espada viva que retalha o nosso coração e por isso é capaz de retalhar o de outros, porque é realidade, é vida para nós. Então, amados irmãos, vamos ficar até aqui por hoje. Que o Senhor nos leve a orarmos sobre esses assuntos. Orarmos, reivindicarmos, é direito nosso. Que o Senhor seja misericordioso conosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez e por Tua fidelidade, por amor do Teu nome, Te pedimos que o Senhor não permita que aquilo que for Teu e que foi comunicado aos nossos corações nessa noite possa se perder. Que o Teu inimigo não roube as sementes que o Senhor deseja plantar em nossos corações. Ó Senhor, envia a Tua luz e a Tua verdade para que nos guiem e nos levem ao Teu santo monte, aos Teus tabernáculos. Queremos experimentar o que significa sermos Tua habitação e Teu lugar de passeio. Anda e passeia no meio de nós, Senhor, como que no meio dos Teus 7 candeeiros de ouro. Faz a Tua obra. Renova-nos no nosso amor por Ti, na nossa devoção, no nosso apreço a Ti. Senhor, sê tudo para nós. Tenha primazia, Senhor. E remove os obstáculos e os impedimentos, para que o Senhor alcance isso em nós e entre nós, Senhor. Te pedimos, por amor de Teu nome, em nome de Jesus. Amém.